Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Ezequiel, capítulo 37, versículo 5. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Ezequiel, capítulo 37, versículo 5. O Espírito Santo de Deus está em nós para que possamos ser considerados por Deus vivos em sua presença? Se nós temos o Espírito Santo de Deus, nós vivemos para Deus, servimos a Deus, pregamos a palavra de Deus e somos considerados por Deus como vivos na sua presença. Mas se nós não temos o Espírito Santo de Deus, nós vivemos para fazer a vontade da carne, do nosso corpo material, do pecado. Servimos ao diabo e somos como ele, mentirosos e infiéis. Nós não pregamos a palavra de Deus, não servimos a Deus e mesmo tendo a vida do corpo material, nós somos considerados por Deus como mortos-vivos, pois não vivemos na sua presença. Romanos capítulo 6, versículo 10. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Lucas capítulo 9, versículo 60. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos ou enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Nós que estamos mortos para Deus, que não temos o seu Espírito Santo, que não o servimos e não pregamos a sua palavra, porventura, ou seja, mesmo assim, Deus pode nos vivificar? Nos colocar o seu Espírito Santo para que nós o sirvamos? Como está escrito em Ezequiel, capítulo 37, versículo 3. E me disse Deus: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor, Deus, tu o sabes. Nós podemos estar convencidos, ou seja, de termos uma opinião própria sobre nós, de que estamos cortados, separados de Deus, que estamos mortos para Deus, vivendo entregues ao pecado, que não existe mais esperança para que possamos alcançar o perdão de Deus para os nossos pecados. Mas esses pensamentos existem porque estamos longe de Deus e não o conhecemos. Pois haveria alguma coisa difícil ou impossível para Deus, se nenhum dos seus propósitos pode ser impedido? Ezequiel capítulo 37, versículo 11. Então me disse Deus: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Jeremias capítulo 32, versículo 27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Jó capítulo 42, versículo 2. Bem sei eu que tudo podes, Deus, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Mas se nós frequentarmos uma religião que seja baseada no Evangelho de Cristo, e se formos batizados nas águas correntes, ou seja, em um rio, como o Senhor Jesus foi batizado, isso nos garante que receberemos o Espírito Santo de Deus e nos tornamos vivos espiritualmente para Deus, vivendo na sua presença? Somente uma ação de poder, ou seja, da vontade da pessoa de Deus para nós, que pode nos dar o seu reino, ou seja, o seu poder, o Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Somente Deus tem o poder de abrir os nossos corações e nos fazer subir do inferno de uma vida entregue ao pecado e nos levar para a sua presença. Ezequiel capítulo 37, versículo 13. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos
fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. Somente em Deus existe a vida eterna e através do seu Espírito Santo, e por isso sabemos que somente através dele temos a oportunidade da salvação. É Deus que nos coloca o seu Espírito Santo, não somos nós que colocamos ou nos batizamos com o Espírito Santo de Deus. Nós não temos esse poder. Ezequiel capítulo 37, versículo 14. E porei em vós o meu espírito e vivereis. E vos porei na vossa terra e sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Agora, Deus está nos declarando o que significa realmente viver para Deus e morrer para o mundo. O que significa viver para o mundo e morrer para Deus? Ezequiel, capítulo 37, versículo 18. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo, porventura não nos declararás o que significa estas coisas? Sim, Deus está nos revelando que servir a Deus é exatamente como este dito. Servir a pessoa de Deus. E não servir a um homem, um ser humano que serve de intermediador entre nós e Deus. Pois o Senhor Jesus é o nosso único intermediador, o nosso único pastor entre nós e Deus. Servir a Deus verdadeiramente por nós é quando as nossas ações nos levam a abandonar toda e qualquer religião que nos afastam da verdade, que é a pessoa do Senhor Jesus. E nos dirigimos para a presença de Deus. Ezequiel capítulo 37, versículo 21. Disse-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes e os levarei à sua terra. Servir a Deus verdadeiramente nos leva a abandonar a adoração de imagens de esculturas feitas pelas mãos dos homens, pois sabemos que isso é considerado por Deus como uma abominação e nos leva à confusão e à falta de entendimento espiritual. Êxodo capítulo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, e nem embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Miqueias capítulo 5, versículo 13. E destruirei do meio de ti as tuas imagens de escultura e as tuas estátuas, e tu não te inclinarás diante das obras das tuas mãos. Isaías capítulo 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, e nem o meu louvor às imagens de escultura. Deuteronômio capítulo 7, versículo 25. A imagem de escultura de seus deuses queimará ao fogo. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarão, nem tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois abominação é ao Senhor teu Deus. Salmos 97, versículo 7. Confundidos sejam todos os que servem imagens de esculturas, que se gloriam dos seus ídolos, e prostai-vos diante dele todos os deuses. Jeremias capítulo 51, versículo 17. Embrutecido é todo homem no seu conhecimento, envergonha-se todo o artífice da imagem de escultura, porque a sua imagem de fundição é mentira, e nelas não há espírito. Servir a Deus verdadeiramente nos leva a buscar a santificação do nosso corpo material, a abandonar o hábito de frequentar lugares que são usados para buscar o pecado, a impiedade diante de Deus. Ezequiel capítulo 37, versículo 23. E nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões. Eu os livrarei de todas as suas habitações e que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Servir a Deus verdadeiramente nos leva a ter um só pastor, o único e verdadeiro, Jesus Cristo, o qual nos dá o seu Espírito Santo para que tenhamos o poder de guardar os seus mandamentos
e os seus juízos. Ezequiel capítulo 37, versículo 24. E meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, ou seja, Jesus Cristo, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos e os observarão. Ezequiel capítulo 37, do versículo 27 e 28. E o meu tabernáculo, ou seja, o meu corpo material, Jesus Cristo, estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E os gentios saberão que eu sou o Senhor que santifico a Israel quando estiver no meu santuário, ou seja, o corpo material de Jesus Cristo, no meio deles para sempre. Servir a Deus verdadeiramente nos leva a guardar o nosso vínculo com Deus Pai, a termos paz com Deus, a sermos justos diante da sua presença, desfrutando da segurança daquele que serve a Deus verdadeiramente. Efésios capítulo 4, versículo 3. Procurando guardar a unidade do Espírito Santo pelo vínculo da paz. Isaías capítulo 32, versículo 17. E o efeito da justiça de Deus será a paz. E a operação da justiça de Deus, o repouso e a segurança para sempre. Ezequiel capítulo 37, versículo 26. E farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua. E os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário, ou seja, o meu corpo material, Jesus Cristo, no meio deles para sempre. Jesus te ama. Quando Deus faz entrar em nós o seu Espírito Santo, então retribuímos esse amor, buscamos servi-lo verdadeiramente, vivendo somente para a pessoa dele, sem intermediários, quer sejam humanos ou imagens de esculturas. Ezequiel capítulo 37, versículo 5. Eis que farei entrar em vós o seu Espírito Santo e vivereis. Amém? Dani e Miguel.